Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, estamos aqui para o nosso estudo dirigido, tá? Lembro a vocês que na semana que vem, próxima terça-feira, nós iremos fazer, né? Vocês vão estar fazendo aí a atividade avaliativa do segundo bimestre, beleza? Então, vamos lá. O que vai cair, né, na nossa atividade avaliativa? Beleza, vamos lá. Muito simples, né? Escolhi 3 conteúdos aqui para a gente estar fazendo a nossa atividade avaliativa, né? As leis de Newton, certo? Atração gravitacional e trabalho da força peso. Beleza, né? Então, vamos começar falando aqui sobre as leis de Newton, né? Para ser mais específico, da segunda lei de Newton, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica, tá? Que me diz o seguinte, que a força resultante, ou seja, meu F aqui, é igual a massa, né, vezes a aceleração. Beleza. Então, tudo bem. Sabendo disso, vamos fazer um exemplo aqui muito simples. Olha só. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons, certo? Determine a aceleração em que, olha só, determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se e a força resultante, certo? Primeiro, pessoal, olha só, vamos entender esse problema aqui. Eu tenho aqui, né, um corpozinho e eu estou aplicando duas forças sobre esse corpo, né? Na mesma direção, só que sentidos opostos. Ou seja, tem uma força para cá e outra força para cá. Uma de 60 newtons e outra de 20 newtons. Beleza. Como que eu calculo a minha força resultante? A minha força resultante será o quê? Como elas estão em sentidos opostos, então a minha força resultante será em direções, né, em sentidos opostos, né, em mesma direção, o que vai acontecer? Vai ser uma menos a outra. Então, a minha força resultante será 60 newtons menos 20 newtons, certo? Então, a minha força resultante aqui será igual a 40 newtons. Beleza. Já respondi isso aqui, ó. Força resultante. Já encontrei aqui. Beleza, muito simples, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar a aceleração. Se força é igual a massa vezes aceleração, então como é que eu encontro a aceleração? A aceleração será igual a, olha só, essa massa está multiplicando aqui, vai passar para cá, dividindo. Força dividido pela massa, certo? Muito bem, então para encontrar a aceleração, é isso, muito fácil, né? Então a aceleração é igual a, qual é a força que foi aplicada, ou seja, a minha força resultante? Igual a 40 newtons, dividido por quem? Pela minha massa. Esse objeto tem o quê? 20 quilogramas, ou seja, é igual a 20. Logo, eu sei que, né, que 40 dividido para 20, né, corta zero com esse, 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, a minha aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, tenho que lembrar o quê? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes a aceleração. A minha força resultante é muito simples, né? Quando eu tenho essas forças aplicadas aí na mesma direção, só que em sentidos opostos, eu vou subtrair a maior pela menor, tá bom? Mas assim, se tiver alguma dúvida, a gente tem vídeo aí, tá bom? A gente teve uma aula falando sobre isso daí, tá? Falei bastante, a gente fez bastante atividade, vocês podem estar dando uma olhada, beleza? Tudo bem, então vamos seguir aqui adiante. E agora vamos falar sobre a lei da gravitação universal, né? Então vamos falar sobre atração gravitacional, certo? Então beleza, gente. Primeira coisa, o que é atração gravitacional, gente? A atração gravitacional é o quê? É aquela força de atração, né? Descrita na lei da gravitação universal, certo? Deixa eu arrumar aqui. Essa lei é de quem? Quem criou essa lei? Isaac Newton, né? Trata-se de uma, né, das 4 forças fundamentais da natureza, né? E ela é caracterizada pela atração que os objetos com massa exercem uns sobre os outros, certo? Beleza. Aí temos aqui a lei da gravitação universal. Como que eu calculo? Que lei é essa? Essa lei me fala o seguinte, que a força
é igual a... Esse G é a minha constante gravitacional, que vai multiplicar dois corpos, corpo 1 e corpo 2, certo? A atração gravitacional não fala que é uma lei, né, que é caracterizado, né, pela atração de um corpo pelo outro, né? Ou seja, é a força, né, uma atração, né, que um objeto com massa exerce sobre o outro. Então aqui eu tenho esses dois corpos, M1 e M2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Beleza. Muito simples, né? Aí eu tenho um exemplo aqui para vocês, ó. A força de atração gravitacional entre dois objetos de massa de 50 kg e 100 kg, ou seja, M1, M2, é de 13,4 newton, certo? Determine a distância aproximada que separa esses dois objetos. Beleza, então vamos lá. A força deles é igual a 13,4, que é igual. Olha só, gente, essa constante, esse Gzinho aqui, certo? Essa constante gravitacional, quando é no vácuo, a gente utiliza 6,7, certo? Então aqui 6,7, certo? Vezes a massa, né? M1, 50 vezes 100. Tudo isso dividido por a distância ao quadrado, é o que eu estou procurando, certo? Beleza, estou procurando o D, não é? Então vou trocar aqui, vou explicar cruzado. Então só vou inverter aqui para cá e aqui para cá, certo? Então vai ficar o quê? Distância ao quadrado igual a... Olha só, como é que vai ficar isso daqui? Multiplicando aqui, 6,7 vezes... e aqui tem mais, ó. É vezes 10 a menos 11. Vou deixar aqui para vocês no cantinho aqui de verde aqui, ó. Que a minha constante gravitacional é 6,7 vezes 10 a menos 11. Tá bom? Esse aqui é o valor de G. Beleza. Então vai ser o quê? 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes 50 vezes 100, certo? Dividido por 13,4, certo? Então, beleza. Multiplicando tudo isso daqui, vocês podem pegar a calculadora, tá? Multiplicando isso daqui, nós iremos chegar a 2, ó, distância ao quadrado, é igual a multiplicando aqui, né? 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes 50 vezes 100 vai dar 5.000, certo? 5.000 vezes 6,7 vezes 10 a menos 11 dividido por 13,4 será igual a 2,5 vezes 10 a menos 8. Podem fazer isso na calculadora aí, tá, pessoal? Tá? É porque se eu for fazer passo a passo aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Ou seja, a minha distância é igual. Esse 2 aqui tem forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz, certo? Então vai ficar raiz de 2,5 vezes 10 a menos 8. Tirando aqui da raiz também, né? Será aproximadamente 1,60 vezes 10 a menos 4 metros. Essa será a distância, né, entre esses dois corpos aí. Beleza? Muito simples. Também temos uma aula falando sobre isso daí, tá, pessoal? Muito simples. Beleza. E agora nós vamos falar sobre... Continuar aqui, né? Mesmo que continuar falando sobre o trabalho de uma força-peso, né? Como é que se calcula, né, o trabalho de uma força-peso? Trabalho, ele é igual a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura, beleza? Então essa é a propriedade para a gente trabalhar o quê? Trabalho de uma força-peso. E essa propriedade aqui, ó, essa aqui é a minha lei da gravitação universal, beleza? Então vamos lá. Temos um problema aqui que fala o seguinte: um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule um trabalho realizado pela força peso, sabendo que a gravidade no local é de 10 metros por segundo. Beleza, então meu trabalho é igual a massa, certo?
No caso, a minha massa aqui, ela equivale a 7 kg. 7 vezes a minha aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, quando, no caso, está levantando um tijolo, não é? Então, no caso, está fazendo esse movimento para cima, não é? Então, quando faz esse movimento, a minha aceleração gravitacional ela será negativa, certo? Vezes a minha altura, né? A altura que é igual a 10 metros. Então, sacar aqui, movimento para cima, a gravidade ela é negativa, para baixo, positiva. Então, meu trabalho é igual a 7 vezes menos 10, menos 70. Menos 70 vezes 10, menos 700. Né? Unidade de medida de trabalho é joule. Ou seja, o trabalho realizado aí é igual a menos 700 joule. Temos atividade, professor, sobre isso aí? Temos vídeo? Também temos. Podem dar uma olhada na plataforma de vocês aí, que tem uma aula falando sobre isso daí também. Tá bom? Pessoal, só isso mesmo, tá? Próxima semana, terça-feira, na plataforma tem atividade avaliativa, beleza? Um abraço, estudem e até a próxima oportunidade.